noite! Boa noite para você que está assistindo agora. Muito bom dia para você que vai ver depois a live. Boa tarde. Vamos dar início aqui à live. Eu vou só esperar o André entrar na live. Já entrou. André foi rápido. Deixa eu só convidar o André aqui para a gente. Vamos falar muito da parte jurídica. Vamos ter uma outra visão na questão dos eletropostos, né, das estações de recargas aqui no Brasil. Como é que está Brasília? Como é que tá tendo essas questões das leis, né? Então vamos conversar com o André. Vou pedir também para ele se apresentar, né? Estou esperando ele entrar. Eu já aceitei ele para ele entrar aqui na live, tá? Ó, você que está entrando aqui agora, fica aqui porque eu sempre respondo as dúvidas de vocês e eu posso fazer para o André também. André não tá entrando, não? Manda a solicitação para mim. Manda a solicitação para mim e aí eu aceito você. Eu fiz isso, na verdade, e não... nada. Ai, meu Deus. Tá dizendo aqui que você não pode entrar. Deixa eu lhe convidar. Peraí, deixa eu lhe convidar. André, eu lhe convidei. Veja aí. Opa. Agora acho que vai. Foi. Eu só tô lhe escutando, André. Eu não tô lhe vendo. Você tá me vendo agora? Não estou lhe vendo. Eu vou mexer aqui na câmera, só um segundo. Não vejo nadinha. E agora? Engraçado, né? Nada. Agora nada. E agora? Não, eu só escuto. Vocês que estão aqui na live, vocês também só estão escutando o André, porque eu só lhe escuto. Isso pra mim é novidade aqui. Bom, se você quiser, alguém está falando aqui que a conta precisa ser pública para conseguirem me ver. Então faz o seguinte, sai, coloca a conta pública e retorna aqui, é melhor. Tá bem, já volto. Tá. Então, gente, fica aqui, né? Quem sabe faz ao vivo. Ô, João, o João tá dizendo aqui que tá vendo e ouvindo. Engraçado, né? Vendo também, o Eduardo tá... Eu não tô conseguindo ver, não. E é engraçado que eu consigo, quer dizer, eu sigo o André, né? Então, vamos esperar o André retornar. Acho que vai ser um assunto muito, muito legal aqui pra gente conversar, né? Porque normalmente a gente conversa aqui sobre... não tanto assunto de lei, na verdade, né? Eu não entendo lei, não. Quem entende lei aqui é o André. Eu acho que agora vai. Bora ver. Bem, eu aceitei, André. E agora? Vamos lá. Eu não estou vendo nada. Todo mundo está dizendo que está lhe vendo, mas eu não vejo nada. Eu só escuto a sua voz. Eu também não estou te vendo, mas se você quiser seguir assim, se o pessoal falou que está me vendo, então... Eu não sei como é que vai ser para quando gravar aqui a live, né? Deixar salva no feed. Será que todo mundo vai ver? E agora, minha gente? Então vamos continuar, vamos fazer, porque o João do JS Elétrico está dizendo que está vendo. Não sei se vocês estão vendo eu cortada, o André cortado, porque eu não estou tendo esse parâmetro. Mas vamos lá. Então vamos começar pelo começo, porque André, para mim, é referência nesse assunto ligado à parte jurídica, né? Da questão da eletromobilidade aqui no Brasil. Então, como o André, ele está participando pela primeira vez aqui com uma live aqui no Instagram, já participou lá no canal do YouTube. Então, eu queria que você pudesse se apresentar um pouco, André, para quem não lhe conhece,
e saber o que é que você faz, o que não faz, essa questão da eletromobilidade. Conta aí. Perfeito. Bom, primeiro é uma grande satisfação participar aqui da sua live, né? Você é uma voz ativa desse ecossistema. Agradeço muito o convite. E, bom, eu sou André Forte Chaves, eu tenho trabalhado bastante, como a Renata falou, nesse aspecto de monitoramento e análise das tendências regulatórias relativas à eletromobilidade. E hoje o propósito, né, da minha fala é apresentar um pouco sobre aspectos jurídicos, mas de uma perspectiva bastante prática. Então, está organizado em 3 etapas essa apresentação de hoje, essa fala de hoje. Vou falar primeiramente do ponto de vista de regras públicas, ou seja, regulatórias, regras do ponto de vista contratual e, no final, uma notícia relevante aí sobre um projeto de lei. Aguardem. Lá no final a gente vai conversar sobre um projeto de lei que foi aprovado numa comissão da Câmara. E também tem uma novidade, né, André? Que no final você também vai contar, então tem que ficar até o final da live. Isso mesmo. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo também, né? O que é necessário, André, para poder instalar um carregador, né? Como é que é isso? Pessoa física, pessoa jurídica? Bom, é muito importante a gente entender que as estações de recarga, elas são um ponto nodal, né, de interface entre diversos agentes da eletromobilidade. A gente pode ilustrar aqui com a unidade consumidora, que pode ser uma casa, né, de uma pessoa física, como você falou, pode ser um shopping, pode ser um restaurante, também está ligado à distribuidora de energia, serviços complementares, por exemplo, um estacionamento ou uma loja de conveniência. Tem o CPO, né, que é quem faz a operação, né, dos eletropostos, e tem os provedores de serviços, além do próprio veículo elétrico, do usuário e do meio de pagamento, que não necessariamente se confunde com o prestador de serviço. Mas, como você perguntou, né, quem que pode solicitar a instalação, a gente primeiro vai olhar do ponto de vista público, né, o que seriam as estações de recarga, para depois a gente entender quem pode fazer essa solicitação. Mas, antecipando a resposta, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. As estações de recarga, elas estão definidas por uma resolução da ANEEL, que fala que são o conjunto de softwares e equipamentos utilizados para fornecer uma corrente contínua ou alternada, né, instalado no invólucro e que seja externo ao veículo. Então, isso seria uma estação de recarga para fins jurídicos, vamos dizer. Estou te ouvindo. Vai continuar? Porque eu não estou lhe vendo, aí às vezes eu não sei quando você termina. Não, tranquilo. Assim, um dos pontos importantes é informar a distribuidora para que ela tenha como mapear a instalação dos pontos de recarga, mas do ponto de vista regulatório, né, a ANEEL adotou um modelo de regulação mínima, ou seja, tentou intervir o mínimo possível para que as estações de recarga crescessem de acordo mais com regras de mercado do que com regras regulatórias propriamente ditas. Então, tem uma dúvida que é sobre como que pode ser feita a cobrança da recarga, né, Renata? Muita gente ainda tem essa dúvida. Do ponto de vista regulatório, não tem uma definição, pode ser cobrado por quilowatt-hora, por recarga, por tempo que você está recarregando, associado a um outro serviço. Por exemplo, você vai no estacionamento de um shopping e dentro do estacionamento, da taxa que você paga, isso já está embutido o preço da recarga. Isso é muito comum. Ou pode ser por uma taxa mensal, ou pode ser um misto dessas modalidades. Você foi recentemente a Brasília, né? E uma dessas perguntas que eu ia fazer, você meio que já respondeu, mas que é essa questão da tributação, né? Porque assim,
muitos proprietários de carros elétricos ainda conseguem recarregar o seu carro sem pagar nada. Então, eu queria saber se lá em Brasília, na viagem que você foi para lá, se eles já têm alguma conversa relacionada a isso, porque a gente sabe que aqui no Brasil tudo é tributável, né? Então, a gente sabe que uma hora ou outra isso vai acontecer, e aí eu quero saber se isso já tem alguma conversa para algum projeto de lei para no futuro ser aprovada ou não. Renata, essa é uma excelente pergunta porque em torno dela ainda tem uma certa indefinição jurídica, né? O que causa uma insegurança para os investidores, para os interessados, né? Existe uma corrente que entende que a natureza da recarga é serviço e que, portanto, incidiria o ISS. E as pessoas que acreditam, né, nessa perspectiva estão muito pautadas também no fato de que a ANEEL, numa nota técnica, que é a nota 63 de 2018, caracterizou essa atividade como sendo de fato um serviço. Acontece que a ANEEL ela não tem poder jurídico, ela não tem competência tributária, e existe, né, por outro lado, um precedente do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, que equipara a energia elétrica a uma mercadoria. E a Constituição fala que nas operações onde haja a circulação de mercadorias, deve incidir o ICMS. Então, assim, você perguntou sobre se existe uma conversa, né? Existem algumas publicações que reafirmam essa indefinição, a exemplo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal. Bom, se os próprios auditores falam, né, tem uma publicação na página institucional deles, se eles mesmos falam que não há como se afirmar ao certo qual será a tributação sobre esse tipo de operação, eu acho que isso é uma bandeira vermelha. Então, assim, isso deve ser solucionado a nível não de resolução, né, como a ANEEL pode editar, mas a gente entende, inclusive, que talvez seja necessária até uma emenda constitucional. Você acha que isso vai ser a médio ou a longo prazo? Olha, existem algumas possibilidades, né? Se, por exemplo, como está em discussão a reforma tributária no Congresso, se aprovada como ela está, mudaria totalmente a sistemática dos tributos associados a essa discussão. Mas se for mas também existe a possibilidade de ser definido por uma proposição autônoma, especificamente direcionada para isso. Projetos de lei, quando há vontade política, eles podem ser aprovados muito rápido ou pode demorar um pouco. Mas em termos de temperatura, né, a gente vê que está aquecendo, né, esse tema de eletromobilidade aqui em Brasília. Então, é difícil fazer um prognóstico de quanto tempo isso pode durar, mas o que é certo é que esse é um dos temas prioritários a serem definidos em termos jurídicos. Então, há realmente uma movimentação lá no Senado, na Câmara dos Deputados, realmente para ter algo mais concreto nessa questão, né, André? Olha, existem alguns projetos que falam de tributação relacionada à eletromobilidade. Inclusive, tem um bloco de projetos apensados que tramita na Câmara, que eu acho que tem mais de 40 proposições e falam de incentivos fiscais para veículos elétricos, mas as propostas para definir esse aspecto em específico, eu confesso que eu não conheço nenhum, mas eu sei que esse dilema, né, jurídico, ele é de conhecimento de alguns parlamentares, cabe a gente acompanhar quando for formalizada alguma proposta e como que ela vai tramitar. Então, a perspectiva é que isso seja definido, sim.
O JS, né, o João, ele botou aqui, meu amigo João lá de Porto Alegre, ele botou aqui, ó, muito bom esse tema, não vejo algo definido na tributação. É isso que eu percebo, né? As pessoas que gostam desse tema, que tem o carro elétrico, por exemplo, meio que fica perdido, né? Nessa questão da tributação. Vamos para outro tema que eu queria saber, é a questão dos aspectos regulatórios na questão da instalação dos carregadores. Como é que está isso, André? Renata, só uma última consideração a respeito do último tópico. Desculpa voltar nele mais tranquila. rápido. É só para trazer uma resposta para o JS. Esse tema tem sido objeto de discussão, né, de algumas entidades que dão propulsão para a discussão, né? Então, com o apoio, por exemplo, da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, esse tema já foi objeto de algumas rodadas de discussões, inclusive em eventos, né, da eletromobilidade. Então, estamos, assim, já tem algumas soluções possíveis, né, em termos de anteprojetos, né, bom, é isso, mas eu concordo com você que realmente não tem uma definição. Você pode repetir a pergunta, Renata, por favor? Sobre a questão dos aspectos regulatórios, como é que está essa questão? Olha, do ponto de vista regulatório, a gente pode ilustrar também com alguns projetos de lei que tramitam não só a nível federal, mas também estadual e municipal, porque a eletromobilidade ela tem que ser pensada enquanto um sistema, né? Como a gente falou, isso envolve diversos atores e tem diversos temas que devem ser definidos a nível ou federal, ou estadual, ou municipal, e não compete à União invadir os temas que devem ser, por exemplo, ocupação do solo. É um tema de competência dos municípios. E as estações de recarga, de certa forma, estão associadas à ocupação do solo. Como que vão ser as regras para definir qual vai ser assim, as diretrizes para a ocupação de uma vaga, né, que para os veículos elétricos ocuparem enquanto estiverem recarregando ou depois que já estiverem recarregado? Isso é um ponto que a gente deve observar, né? Só para ilustrar aqui, tem uns projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados. Tem um projeto de lei, por exemplo, né, o PL 710 de 2023, que ele fala sobre a obrigatoriedade de estações de recarga em estacionamentos privados de uso coletivo e em estacionamentos e vias públicas. Já no Senado, tem um projeto de lei, que é o 392 de 2023, que ele fala sobre a obrigatoriedade de instalação de estações de recarga em postos de abastecimento em rodovias federais. Ou seja, né, esse projeto de lei do Senado fala que quando nos postos de abastecimento das rodovias, vai ser necessária a instalação de eletropostos. Mas, assim, pensando do ponto de vista ideal, né, seria muito bom que esses postos realmente contassem com estações de recarga. Mas quais são os parâmetros? Existe uma definição de potência? Né? Não existe. Né? Assim, isso precisa ser pensado também do ponto de vista de viabilidade econômica. Quem vai arcar com esses custos? Né? Quem que vai fiscalizar? Qual que vai ser a pena? Tudo se não tiver a estação devidamente instalada, enfim. Mas a nível estadual, Renata, tem por exemplo, aqui no Distrito Federal, já existe um decreto que fala que estacionamentos privados com mais de 100 vagas deve ter previsto pelo menos 1% do total de vagas com ponto de recarga exclusivo para automóveis elétricos. E a gente vê muitas iniciativas em outros estados nesse mesmo sentido, estados e municípios, né? Ou seja, o que a gente vê é um movimento legiferante, um movimento de apresentação de proposições que tendem a aumentar a demanda, né, por esse serviço, né, pela instalação de estações de recarga.
Então a gente vê que tem esse movimento, né, como você perguntou, o que está acontecendo, né, aqui não é só em Brasília, né, existem nos vários estados e municípios já tem muitas sinalizações de que esse tema está realmente precisando de segurança jurídica, de nortes mais claros. Eu queria saber se você poderia falar um panorama um pouco mais geral nessa questão das leis em relação às estações de recarga. Você falou de Brasília, você é de Minas, né? Eu sei que você é de Minas. Como é que está Minas? Como é que está o Rio de Janeiro? Como é que está essa questão, André? Então, eu estou em Brasília agora, mas em Minas Gerais, por exemplo, tem o projeto de lei 3945, que ele fala sobre a obrigação de instalação de pontos de recarga em condomínios, né? Então, assim, cada estado tem sua autonomia, né? Existe aí uma preocupação em termos de fragmentação, né? Isso foi objeto de uma conversa recente que eu tive, mas já tem muitas cidades que contam com a determinação, por exemplo, em São Paulo teve uma lei, né, a Lei 17.366, que ele determina que é obrigatória a previsão de solução de recarga para veículos elétricos em novos edifícios. Ou seja, se tem um edifício a ser construído, ele já tem no seu projeto que contar com soluções de recarga. E existem também projetos que falam o seguinte, que deve haver uma solução para os condomínios, aqueles que já estão edificados, né? E isso vai ser um grande desafio, né, Renata? Porque Sim. cada condomínio tem uma realidade diferente em termos de disponibilidade de energia, de espaço, né? Por exemplo, em Brasília, é muito comum que cada morador tenha uma vaga específica na garagem, né? Até pela situação histórica em que Brasília foi uma cidade planejada, né? Mas em São Paulo e várias outras cidades, o comum é que tenham vagas desvinculadas no estacionamento. E aí como é que vai ser isso em termos de eletrificação, né? De vagas elétricas? Isso é um dilema também. Não pode falar. De um lado você tem o poder público, né, querendo fomentar essa necessidade fomentar não a necessidade, mas as soluções para essa demanda que existe por estações de recarga nos condomínios. E por outro lado tem os condomínios em si, que eles são autônomos e devem decidir conforme suas disponibilidades em assembleia, né, uma deliberação entre os moradores, entre os condôminos. O André, minha gente, ele mandou para mim um arquivo com muitas informações para a gente ter um norte nessa live. Por isso que eu perguntei a ele sobre essa questão de uma forma mais geral. E o artigo o arquivo que ele me mandou, eu percebi que tanto as leis municipais e as federais, por exemplo, estaduais, distritais, quase que não sai. Tem muito essa questão dos carregadores, né? Em prédios novos, né? Eu tenho percebido isso muito aqui no Rio, por exemplo. Alguns lugares aqui do Rio de Janeiro é preciso realmente ter o carregador nos novos edifícios. Isso é muito bom, né? Porque incentiva mais, né, André, a eletromobilidade, incentiva mais as pessoas terem carros elétricos, não ficar só dependendo de carregar o carro na rua, por exemplo, porque quem mora em apartamento é mais difícil, né, do que uma casa, né? Quem mora numa residência é mais fácil, né, de poder carregar o carro, não é, André? Exatamente, né? O ideal é que as pessoas possam recarregar. Acho que quando é casa é mais simples, né, Renata? Mas quando é um condomínio, nessa situação como a gente falou, por exemplo, o Brasil tem uma realidade muito diferente da Europa, por exemplo, né, onde muitos países simplesmente não têm garagem, né, os carros ficam na rua.
Então, esse aspecto, né, de ter a garagem, a possibilidade de ter estação de recarga é muito, muito conveniente, é uma vantagem se comparado à situação dos europeus. Sim, o Brasil ainda precisa avançar muito, mas parece que está. Não sei, não sei se eu estou percebendo isso de fora. Você que tem, acho que, mais propriedade para falar, porque você está aí em Brasília. Parece que as pessoas, o pessoal lá de Brasília, da Câmara, enfim, está começando a entender mais sobre esse tipo de assunto, né, André? Então, eu estou percebendo que realmente tem muitas leis sendo discutidas para essa questão. E é isso mesmo? Ou eu estou vendo algo que não é? Não, eu acho que você está correta na sua impressão, porque, por exemplo, né, agora há pouco foi instalada a frente parlamentar pela eletromobilidade, frente parlamentar mista pela eletromobilidade, né? O que é uma frente parlamentar? Basicamente é um grupo, uma associação suprapartidária de parlamentares que se reúnem para discutir um determinado tema. Então, tem a frente parlamentar da agroindústria, por exemplo. Né? Então, assim, independente do seu partido, do seu estado, você pode se unir a essa frente para contribuir para o aprimoramento legislativo daquele determinado assunto. Então, o que é uma frente parlamentar mista? Né? Significa que tem deputados e senadores que compõem esse grupo parlamentar. Foi muito interessante, é muito interessante você ter compartilhado sua impressão, Renata, porque isso é um termômetro, né? Ou, quer dizer, isso é um indicativo, né? Isso mostra que existe alguns avanços de fato no parlamento. E, ao mesmo tempo, no dia em que foi instalada a frente parlamentar, uma representante, né, diretora do MDIC, falou também na reinstalação do GT7, que é um GT, um grupo de trabalho associado, inicialmente associado ao Rota 2030, né, que é uma política pública voltada para o setor automotivo. E esse GT7, o escopo dele seria justamente discutir esse plano nacional de eletromobilidade para o Brasil. Muitos países da América Latina já contam com uma estratégia nacional. Os países do G20, menos o Brasil, né? O Brasil é o único que não tem ainda uma estratégia nacional. Então, assim, a gente precisa... esse tema está chegando claramente, né, nos tomadores de decisão. E a eletromobilidade é um tema que reúne a questão ambiental, né, de sustentabilidade, é uma oportunidade também como política industrial para a gente adensar as nossas tecnologias aqui no Brasil, e de saúde pública, né, por a questão do ar que a gente respira. Então isso tem sim criado uma vontade política para avançar nesse assunto, Renato. Até porque também, né, André, se não avançar, o Brasil vai ficar mais para trás do que já está, né, em relação aos outros países, né, pelo menos eu penso assim, e até algo que eu já vi algumas falas também, por exemplo, de outras pessoas que acompanham mais essa questão fora do país, e a gente que é brasileiro, assim, parece que, pô, cadê o Brasil? Cadê o Brasil que não está avançando nessa questão? Mas está avançando, mas a gente vai avançar. Assim eu tenho fé. Eu sei que esse assunto, antes de você falar, desculpa que eu interrompi, não tem jeito. Esse tipo de assunto, minha gente, para quem não gosta de política, né, tem que falar de política, né, André? Porque a gente precisa de lei e sempre tem que passar pelos políticos que estão nos representando em Brasília. Não é verdade? É verdade. Eu acho que o grande desafio do Brasil é justamente sua quantidade ímpar de rotas tecnológicas possíveis. Por quê? Porque se a gente olhar para o veículo 100% elétrico, né?
a nossa matriz elétrica ela é preponderantemente renovável, então é um ponto favorável, né, para a eletrificação. Nós temos também, por exemplo, condições favoráveis para a produção de hidrogênio verde, né, que não é assim, viável para todas as aplicações, né, muitos especialistas entendem que ele é estrategicamente mais adequado para veículos pesados, né, como ônibus e caminhões. Então são tantas as possibilidades que fica difícil você determinar uma rota que orquestre todas essas possibilidades. E eu participei do anuário da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, do segundo, né? Esse ano deve sair o terceiro. E na minha experiência com o segundo anuário, eu pude entrevistar algumas montadoras e ouvir delas qual que era a visão que elas tinham para essa questão da eletrificação dos veículos no Brasil. E muitas delas falam de um momento transitório, onde a gente deve priorizar os híbridos plug-in, outras são mais radicais, não, acho que tem que já olhar para os 100% elétrico, mas cada uma dessas possibilidades envolve uma série de decisões, né? Por exemplo, na Europa foi aprovada uma regulação que a partir de 2035 só será possível a venda de novos veículos que sejam carbono neutro. Bom, será que a gente está na mesma maturidade de mercado que a Europa, né? Tem toda essa discussão. Será que os veículos, se a gente quiser adotar desde já os veículos 100% elétrico, como é que fica a questão da fabricação nacional? Como é que fica a questão da importação? Então, assim, cada detalhe tem uma série de implicações e a gente tem que olhar para todo esse panorama e ter mais clareza, né, que isso foi tratado na instalação da frente parlamentar, em audiências públicas, que o que está faltando é justamente a previsibilidade, para que os atores envolvidos eles possam fazer seus investimentos, para que eles possam entender em que tecnologia priorizar, né? Porque com a insegurança, os investimentos ficam um pouco comprometidos, né? E por isso a importância de uma estratégia nacional, que como eu falei agora há pouco, me parece que está objeto de discussão de tanto do executivo quanto do legislativo. Então, assim, eu estou otimista, eu acredito que algo vai sair daí. Eu li, eu não sei se tem algo mais atualizado, se você souber, por favor, fale aqui, por favor, de que existia uma lei que ainda, eu acho que engavetou, se não me falha a memória, de que a questão de utilizar os veículos elétricos aqui no Brasil, de só ter veículo elétrico a partir de 2060. Eu queria saber se ainda está, se esse projeto, eu não sei dizer qual é esse projeto, se você souber, diz aqui, por favor, André, que eu não decoro esse negócio de projeto. E como é que está isso? Está arquivado realmente? Olha, o que eu posso te dizer é que os projetos assim, dentro do universo de projetos que eu analisei, tem alguns que o escopo deles é determinar um ano a partir do qual seria proibida a venda de carros a combustão interna. Ou seja, no Brasil, a partir de 2050, é só veículo 100% elétrico. Só que, às vezes, você cria um problema tentando resolver outro, né? Porque, como eu falei antes, né? Se a partir de 2050 for permitida só a venda de veículos 100% elétrico, o que a gente vai fazer com os veículos que já estão na rua? Se eles vão ser eletrificados? Será que até 2050 a gente vai ter condição de fabricação nacional que possa atender todo o nosso mercado consumidor, que é enorme? Será que isso vai ser conciliado com como é que chama? Com importação, né? Eu, como brasileiro, eu entendo que o cenário melhor seria a produção nacional, né?
A Sim. título de exemplo de oportunidades que a gente pode estar perdendo, o Brasil ele era um grande protagonista, um grande fornecedor de ônibus para países da América Latina. E alguns países que costumavam importar os nossos ônibus, hoje estão importando ônibus elétricos da Ásia. Né? Então, assim, a gente está perdendo mercado aqui na América do Sul. Isso é uma questão a ser. Isso levanta uma bandeira, entende? De Uhum. preocupação. O JS botou aqui, produção nacional em breve da BYD. Porque a BYD está com a fábrica lá em Camaçari, né? Vai começar a instalação lá em Camaçari. Então, quem sabe aí essa produção nacional a gente comece a reverter essa situação, né, André? Exatamente. Ó, Exatamente. eu queria agora falar na questão dos eletropostos, né? Eu queria saber, o eletroposto, para quem instala, ele é tributado, André? E se ele é tributado, é através do ICMS ou do ISS? Como é que é? O eletroposto em si, ele tem um regramento. Eu acho que essa pergunta ela é mais polêmica quando a gente pergunta sobre a atividade de recarga, né? Porque o eletroposto ele é um conjunto né, como definido na própria resolução da ANEEL, ele é um conjunto de hardwares e softwares, né? Então, é a mesma coisa que, assim, a gente pode olhar para a comercialização do eletroposto e a gente pode olhar para o fornecimento de energia elétrica que é viabilizado por meio do eletroposto. Então, assim, o fornecimento de energia elétrica por meio do eletroposto para o veículo de recarga tem todo esse dilema que a gente conversou antes, né? Se é um serviço, se é comercialização de energia elétrica, que a ANEEL, ela fala na nota técnica dela, né? Deixa eu voltar aqui para ver qual que é a nota técnica, 63 de 2018, que a recarga se caracteriza como um serviço, né? Só que a ANEEL, como a gente falou antes, ela não tem competência tributária. Então falta realmente essa definição do ponto de vista fiscal. Esse é o meu entendimento compartilhado também com a Associação dos Auditores Fiscais, né, que tem essa publicação no site institucional deles falando que de um lado existe a possibilidade de se considerar o fornecimento como uma circulação de mercadoria e, por outro, pode-se considerar a recarga como caracterizada como um serviço. Então, isso precisa de uma definição também. É outro ponto que precisa de uma definição. Agora me veio uma curiosidade. Vê só, André. A gente tem tido, assim, várias empresas aqui no Brasil instalando carregadores, né? No sul, sudeste, nordeste, norte, enfim. Com mais concentração no sudeste, digamos, sudeste e sul, tá? Sim. Essas empresas que têm instalado carregadores, eles têm algum tipo de isenção pelo incentivo da eletromobilidade? Se eles têm algum tipo de Incentivo isenção. fiscal, imposto, algo do tipo assim? Olha, atualmente não consigo pensar em nenhum, assim, não tem nenhuma regra aprovada para incentivo nesse sentido. O que fez muita diferença por exemplo, são os projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? Como, por exemplo, a chamada 22, que teve 30 propostas aprovadas, né, de projetos para desenvolver modelos de negócio, tecnologias, e foi um total de 463 milhões investidos em soluções de recarga. Então, assim, isso viabilizou, inclusive, o Corredor Verde, né, que une, se não me engano, não lembro, 6 estados do Nordeste, de Natal a Salvador, né, mas isenção eu desconheço. Acho que o Clube Cais, o Clube Cais, acho que é Felipe, né? Se eu não tiver esquecido seu nome, acho que é Felipe. Ele perguntou aqui, para carregar carros, estes eletropostos são de graça ou tem que pagar? Eu consigo responder essa pergunta.
Alguns são pagos, outros não, mas a maioria na rua, eles são de graça, tá? Então depende. Então, o que eu sempre aconselho é baixar um aplicativo. Normalmente, o que é se baixado mais é o PlugShare, e aí você pode olhar pelo aplicativo e saber se um determinado eletroposto você vai ou não pagar e saber como é que está a situação daquele eletroposto, se está ou não funcionando. Eu acho que essa é uma dica importante, né? Pode falar. Isso mesmo, eu acho que um ponto, foi muito boa a pergunta, você suspeita que seja o Felipe, né? Então, Felipe. É Felipe. É Felipe mesmo. Uma questão, assim, por exemplo, nos shoppings aqui em Brasília, nenhum está cobrando, né? Na esplanada dos ministérios também tem alguns ministérios que o estacionamento tem estação de recarga e não está sendo cobrado. O que eu posso te falar, Felipe, é que muitas das empresas que exploram essa atividade, né, elas estão deixando de cobrar justamente pela insegurança que elas estão em relação ao tributo que vai ser cobrado. Então, assim, existe algumas configurações. Número 1, as empresas que não estão cobrando devido à insegurança relativa à indefinição tributária. Existem empresas que não estão cobrando por uma estratégia de mercado que elas adotaram para as pessoas começarem a experienciar como é ter o veículo elétrico. E assim, como foi falado no início, não sei se o Felipe estava aqui no começo, mas existem diversas possibilidades de cobrança, né, por recarga, por tempo, por uma taxa mensal, mas a maioria que eu saiba, assim, não estão cobrando. Acho que tem até um comentário aí interessante, Renato. Sim, acho que não sei se estou falando certo, Opa Itaon, não sei se é assim, mas ele botou aqui, ó. Inicialmente, parabéns pelo empenho nas lives, obrigada pelo carinho, e ele falou assim também, sobre o pagamento, haverá cada vez mais carregadores DC pagos e AC gratuitos. As grandes empresas de energia estão investindo pesado. Vibra, e Raizen, realmente. Sim, concordo. Então, acho que é isso mesmo. E uma coisa que é interessante também de notar é que existem muitas normas técnicas, né, da Associação Brasil, da ABNT, que definem, por exemplo, a parte de comunicação digital, compatibilidade eletromagnética, e eu estou tocando nesse ponto, Renata, porque na Europa já existe um problema que é a dificuldade quer dizer, que é uma barreira em termos de interoperabilidade. Às vezes você vai viajar de carro, você atravessa 3 países, para cada país você tem que usar formas diferentes de meio de pagamento, tem inclusive, porque a interoperabilidade ela pode ser pensada do ponto de vista físico, né, do hardware, que existe toda a discussão dos plugs, né, qual é o plug que vai ser o vencedor dessa corrida. E existe também os próprios meios de pagamento, existem como você falou agora há pouco, os aplicativos que consolidam as informações sobre disponibilidade dos eletropostos, sobre qual é o meio de pagamento que aquele eletroposto utiliza. Então, um outro desafio também que a gente vai ter que enfrentar é essa questão de padronização, que inclusive tem um requerimento já aprovado lá no Senado para uma audiência pública para tratar justamente da padronização de plugs, que é um tema bastante polêmico também. Sim, bastante importante. JS, João, só para te orientar aqui na live, o JS, que é o João, ele participa, a gente faz uma live junto com mais um outro João, que é do Sobrecarregado, e também o Tiago Garcia, que sempre faz uma live, a última live do mês. E o João, do JS Elétricos, ele instala carregadores lá em Porto Alegre, lá na região sul. E ele fez um comentário aqui, falando o seguinte, os carregadores rápidos de pesquisa e desenvolvimento costumam não ter custo. Os privados já estão sendo cobrados.
o AC é um atrativo comercial, podem ou não cobrar, dependendo de quem colocou. Ele botou esse comentário e o Rubens botou aqui. Carregadores AC são para permanência. Shoppings adoram que o cliente fique lá comprando. Vale a pena dar a recarga, até porque cobram o estacionamento também. E o Viva Carro Elétrico falou, sair do Brasil, passando por Uruguai e Argentina. Cada país, suas regras. Exatamente. Quer comentar? Uhum. Eu queria comentar que esse último Viva Carro Elétrico, acho que uma situação bastante emblemática do que ele falou, né, cada país suas regras, é o modelo adotado em Portugal, que o papel do IMSP, né, do provedor de serviço de mobilidade elétrica, ele é um monopólio do Estado. Então, assim, foi criada uma entidade para cumprir esse papel, e aí você reduz um pouco a questão da interoperabilidade. É uma entidade só operando isso, mas nos outros países não. Muitos deles é livre mercado, existe uma concorrência, né, nesse papel. E se não houver interoperabilidade entre os concorrentes, realmente o consumidor acaba ficando prejudicado, né, uma dificuldade para acessar os sistemas, né, para recarga. Sim, é verdade. Faltou mais algum assunto antes da gente ir para esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara, André? Não, assim, acho que do ponto de vista privado de contratos, tem muitas regrinhas assim práticas que são interessantes de explorar, mas eu acho que esse projeto de lei é bastante interessante da gente discutir aqui, porque volta naquilo que você falou, né, do que está acontecendo aqui em Brasília, do termômetro, né, eu acho que é interessante, a gente pode falar dele, sim. Eu vou só ler a matéria, justamente a matéria da Câmara, né? E fala o seguinte, o projeto de lei 2156-21 institui a Política Nacional de Mobilidade Elétrica e suas diretrizes. O texto traz medidas de fomento ao uso de veículos elétricos e ainda conceitos iniciais relacionados à mobilidade elétrica. Então, eu acho que você tem mais propriedade para falar sobre isso, que você entende mais de lei, eu não entendo nada de lei. Para mim é muito complicado entender. Mas fala um pouquinho sobre esse projeto, André. Bom, acho que a aprovação desse projeto, né, é um sinal muito bom, por causa do que a gente vinha falando, né, de haver vontade política para fazer essa estratégia. E eu acho ele particularmente muito bom, porque essa sinalização muito boa, porque muitos projetos de lei, eles cuidam de questões, de aspectos relativamente pontuais, né? Como eu falei, tem projeto de lei que visa determinar que os postos de abastecimento nas rodovias federais tenham estações de recarga. E é isso. Outros projetos de lei falam, a partir de tal ano não pode mais vender veículo a combustão. E são pontos muito específicos. Agora, esse 2156 que foi aprovado, de autoria do deputado Júlio César Ribeiro, ele tem uma visão um pouco mais sistêmica do que muitos outros, né, projetos de lei que foram apresentados. Então ele traz conceitos, ele diz o que é mobilidade elétrica, ele diz o que é rede de mobilidade elétrica, veículos elétricos, pontos de carregamento. Eu evitaria aqui pontos de carregamento, porque já existe no ordenamento jurídico a definição do que é estação de recarga. Então, para não ficar muitos conceitos, né, evitar divergências de interpretação no futuro, eu só assim, tentaria manter as definições que já existem, mas, por exemplo, são 10 diretrizes, né, vou falar aqui de algumas que são interessantes.
por exemplo, né, tem as regras que incentivam a aquisição dos veículos elétricos, mas tem também, por exemplo, cadê? Medidas educativas, né? Promoção de ações educativas que incluam o debate sobre a importância da mobilidade elétrica, promoção de eventos entre especialistas, né? Mas eu acho que um ponto que faltou nesse projeto de lei, a exemplo do que acontece em países aqui da América Latina, é estabelecer metas, por exemplo, né? Existe um quadro muito bom no segundo anuário da PNME que mostra que os países eles estão colocando metas por nicho. Por exemplo, os veículos pesados, os coletivos de utilização pública, né, os ônibus, devem ser elétricos até o ano, sei lá, 2035. Então, acho que essa questão de metas é bastante importante também. Mas um outro ponto que eu acho que que poderia ser repensado nesse projeto é no artigo 4º, que ele fala o seguinte, né? As principais medidas destinadas a assegurar a mobilidade elétrica, inciso 1, a comercialização de eletricidade para a mobilidade elétrica. Para não cair de novo nesse dilema do ISS ou ICMS, né, porque se for configurado como comercialização, seria ICMS. Eu colocaria aqui o fornecimento de energia elétrica, ou então eu já enfrentaria a questão de definir, né, se é serviço mesmo ou se é comercialização de energia elétrica. Mas, então, assim, esse projeto de lei, o que eu estou querendo trazer aqui é que ele é comparado com vários outros projetos de lei que estão em tramitação, ele já tem uma pegada mais sistêmica, né? E o que me deixa, assim, o que me faz achá-lo muito interessante. Lembrando que essa é a primeira comissão que aprovou, ou seja, ainda podem haver outras alterações nas outras comissões que vão deliberar essa matéria, e cabe a nós, né, como interessados como especialistas da eletromobilidade, participar, apresentar sugestões. Acho que isso é nosso papel também, fiscalizar e contribuir para que as políticas sejam feitas da melhor forma possível. E ele vai ser, né, ele foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano, na CDU da Câmara, e ele ainda vai passar por duas comissões, que é a Comissão de Viação e Transporte e a Comissão de Constituição e Justiça. E aí depois ele iria para o Senado. Então, assim, ele não está tão avançado em termos de tramitação de processo legislativo, mas já passou por 1/3 da tramitação dele na Câmara, né? Porque, como eu falei, né, como ele tramita em caráter conclusivo, quando um projeto tramita em caráter conclusivo na Câmara, significa que ele não precisa ser submetido ao plenário. Então, assim, é um projeto de lei que ele, se convertido em lei, ainda caberia ao Executivo regulamentar por meio de decreto e estabelecer sua política. Mas, de novo, eu acho que é um termômetro de que esse plano, essa estratégia nacional de eletrificação no Brasil deve tá caminhando para acontecer, Renata. Eu acho que eu sou otimista. Eu também sou otimista. Tem que ser otimista, né? Porque se não for otimista, como é que vai andar, né? Eletromobilidade aqui no Brasil, né? Exatamente. O Rubens, ele botou aqui um comentário. É preciso favorecer todo o ecossistema, incentivando com isenções e incentivos fiscais também os equipamentos necessários para a mobilidade. Por exemplo, as estações de recarga. Também evitar o comércio predatório de energia. 1,95 kW no posto, sendo que custa 0,35 para geradora. André, eu sei que a gente tem uma novidade para contar.
em primeira mão. Estou muito feliz que você me escolheu para contar essa novidade. E eu estou muito feliz por isso, porque é conhecimento, né? Então, mesmo para quem não seja da área jurídica, eu acho que vai valer muito a pena quando isso for concretizado. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa novidade, né? Que anúncio é Claro. esse? Não, Renato, eu fico muito feliz de poder compartilhar, mas que tá no forno, né, um livro sobre aspectos jurídicos da eletromobilidade, que é a contribuição de vários especialistas convidados para contribuir. A gente vai contar com um prefácio e um outro documento paratextual, ou seja, que não é um capítulo, né, do livro tratando do objeto, mas é um texto quer dizer, uma contribuição paratextual muito especial também, e a nossa singela contribuição para fomentar o debate, né? Então foi coordenado por mim e pelo Gabriel Carvalho, que é diretor do Lemob também. Então a gente está com ele no forno para sair em breve. Em breve a gente deve publicar esse livro. E quando tiver ok, por favor, fala para mim, para eu divulgar também aqui na minha agenda. Eu faço questão de divulgar, porque é um tema que eu gosto muito, né? Que eu volta e meia eu falava, André, pelo amor de Deus, vou trazer esse assunto à tona da questão jurídica, que é muito interessante, né? Porque é muito mais fácil, né? Digamos assim, falar sobre outros assuntos, só que antes de acontecer as coisas é preciso a parte jurídica, a parte da lei, para que tudo isso aconteça, né? E aí é isso. Pode contar sempre comigo. Você sabe, o André, eu conheço já tem um tempinho, o André, né? E é muito legal ter esse trabalho que vai ser publicado, viu, André? Parabéns por esse livro. E o pessoal aqui já está falando, dando parabéns aqui para você, o JS dando parabéns. O Rubens já disse que quer um autógrafo. Eu também quero um autógrafo, viu? Por favor, manda aqui para mim, para o Rio de Janeiro. Eu quero autografado por você. Pode deixar. E o Felipe está botando aqui que... Não, pode falar. Eu não sei se eu consegui cumprir meu propósito de não utilizar muitos jargões. Eu acho que é mais esclarecedor quando a gente olha para essas questões jurídicas de uma perspectiva mais pragmática, né? Então, assim, tem algumas questões que foram levantadas por você, pelos espectadores, mas a nossa intenção, né, quanto autores desse livro e também aqui na própria live, é tentar trazer uma visão mais próxima dos interessados, né? Porque no final das contas, quem está interessado numa política como essa, que é definida por um instrumento jurídico, né, que é uma lei, um decreto, mas as partes interessadas, elas precisam compreender do que se trata, né? Então, tento fazer esse exercício de tradução, né, para termos não jargônicos, vamos colocar assim. Tem uma live que eu fiz com o André e foi com mais uma outra pessoa que eu esqueci o nome. Me desculpa da pessoa que eu esqueci, acho que você deve lembrar com certeza o nome dele. A gente fez uma live com o Sérgio para falar de tributação, e a gente fez uma live com o Andrés, que é o diretor do Lemob, que fica lá em Berlim, e com a Mariana, que é advogada lá no Carvalho Furtado, escritório onde eu sou consultor também. E a gente falou sobre eletromobilidade e aspectos da economia digital. E teve também um com o Júnior Miranda, que a gente falou... Foi isso mesmo. Eu já participei bastante do seu canal, Renato. Oi, tá vendo? Tá vendo? E é a primeira vez no Instagram. Eu tenho feito mais lives aqui no Instagram, eu vou replicar lá no YouTube também, para o pessoal do YouTube, porque tem gente que segue lá no YouTube e aqui no Instagram não me segue. Então, para todo mundo ficar a par do que está acontecendo.
E olha só, depois de terminar a live, essa live vai ficar gravada, vai ficar tanto no perfil do André, tanto aqui no meu perfil, obviamente. Vou botar todos os arrobas, eu coloquei os arrobas nos stories, agora eu vou deixar todos os arrobas para vocês seguirem também, tá? Os perfis do André, segue o perfil do André. André, deixa o perfil liberado para o pessoal te seguir. Tá bom. Tem também o Lemob, que é o Laboratório da Eletromobilidade. Aproveite e faça propaganda do Lemob, eu não sei falar esse nome, que você representa aqui no Brasil, eu não sei falar alemão, mas é Bunder, não sei o quê, que é o bem. Pronto, você fala um pouco do Lemob, fala um pouquinho do bem, que é mais fácil de entender. Bom, tá, então eu vou falar sobre alguns chapéus, então, né, que eu tenho usado. O Lemob é uma iniciativa sem fins lucrativos. O nosso principal propósito é trazer conhecimento, né? Existem muitas outras entidades, né, nesse ecossistema, como a ABVE, a PNME, a Bravei, enfim, existem várias outras entidades que cumprem um papel também. O nosso propósito enquanto Lemob é mais no sentido de criar uma rede articulada de pessoas interessadas no fomento da eletromobilidade, olhando mais do ponto de vista de pessoas, não de PJs, entende? Então, assim, é mais voltado para pessoas. E nós temos contribuído, por exemplo, nas atividades da PNME, né, lá no GT de infraestrutura, a gente inclusive contribuiu com uma proposta legislativa para cuidar exatamente desse ponto da tributação, né? Então a gente tem algumas minutas, na verdade, para contribuir. Aqueles interessados em saber mais sobre o Lemob podem ficar à vontade para procurar o nosso grupo no LinkedIn, que é onde nós somos mais ativos, ou entrar em contato comigo se quiser saber como que a gente pode fazer algum projeto juntos, enfim, tem um site também do Lemob, mas realmente onde a gente é mais ativo é no grupo do LinkedIn. Carvalho Furtado é o escritório que eu sou consultor, né, nas áreas de relações institucionais e governamentais, direito de energia e eletromobilidade. Pela pesquisa de mercado que a gente fez, já existiam outros escritórios que trabalhavam com mobilidade urbana, mobilidade, energia elétrica, mas mas a prática de eletromobilidade, pela nossa pesquisa, talvez tenha sido o primeiro a olhar para isso enquanto objeto em particular. A sede do escritório fica em Belo Horizonte, Renata, que talvez seja enfim. É o teu DDD do WhatsApp, que está 31. Mas eu fico aqui em Brasília, representando o escritório também, e eu sou o representante da Associação Federal Alemã de Eletromobilidade aqui no Brasil, né, cuja sigla é BEM. A BEM tem uma rede de representantes em diversos países, no Chile, na Colômbia, nos Estados Unidos, na China, Coreia do Sul, alguns outros países. E tem a representação aqui no Brasil, que eu sou o encarregado. Também tem um site próprio, eles têm uma newsletter muito boa, que é em alemão, mas tem como facilmente traduzir nas ferramentas do e-mail. E também, né, sou parte, né, de algumas atividades, principalmente do GT de infraestrutura da PNME, né, tenho feito uma cooperação técnica com a PNME. Então, assim, esses são os chapéus que eu visto e com muita satisfação, porque é um tema que eu realmente acredito e acho que não tem escapatória. A gente vai ter que enfrentar tomar uma decisão sobre o futuro da mobilidade no país, e eu vejo isso como uma grande oportunidade. Sim, com certeza. André, eu não tenho palavras para agradecer por essa live, foi muito massa. Espero
que ele possa repetir por várias vezes, porque esse assunto eu me interesso demais, demais mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigada por deixar-nos a par do que está acontecendo em Brasília, né? E é isso. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente, que comentou, que fez pergunta. Enfim, minha gente, muito, muito obrigada. E é isso. Pode falar suas considerações finais, se você quiser. Eu que agradeço, Renato, e estou sempre, né, no que eu puder contribuir, nas críticas também que surgirem depois, eu estou muito interessado, né, em melhorar meu entendimento sobre esse tema que é tão desafiador e rico, e desejo todo sucesso no seu canal, porque é muito claro em cada postagem que você faz o carinho pelos seus canais, pela sua rede, pelo conteúdo que você produz, e agradecer por produzi-los também. Eu que agradeço. Agradeço por tudo. É isso, minha gente. Muito obrigada por vocês terem acompanhado aqui a live. E até a próxima, né? É Até isso. a Boa próxima. noite e Tchau, até a tchau. próxima.